Hoje eu vim falar sobre HIV e AIDS, em especial o documentário Carta para Além dos Muros. Eu me deparei com os pacientes no consultório, portadores do vírus HIV, pois esses pacientes iam até o consultório querendo objetivos mais direcionados à estética, né? Então, ganho de massa muscular, redução de gordura. Porém, com o passar do tempo, eu comecei a associar, esse paciente foi indicando outro, e eu comecei a verificar alterações bioquímicas, sinais e sintomas que estavam presentes não só no primeiro paciente, mas no segundo e no terceiro, por exemplo. E aí eu passei a estudar mais sobre esses sintomas, sobre essas alterações, sobre essas alterações que apareciam nos exames bioquímicos, sobre alguns sinais que esses pacientes apresentavam, alguns sintomas, e verifiquei, na verdade, que o medicamento antirretroviral, ele de fato causava essas alterações e que era necessário eu estudar para poder ajudar esses pacientes e falar para eles que, na verdade, nós teríamos que começar, de fato, porque era mais importante, as alterações que ele apresentava, e depois, de forma muito secundária, a parte estética. A faculdade, ela não ensinou em nenhum momento, acredito eu que ainda não ensina, como cuidar do paciente que faz uso do medicamento antirretroviral. E é importante mencionar que, em final de 2018, esses pacientes, no final de 2018, o Ministério da Saúde, ele, no caso, ele informa que 598 mil pessoas fizeram uso dos medicamentos antirretrovirais, ou seja, foram 598 mil pessoas expostas aos efeitos adversos provenientes dos medicamentos antirretrovirais. Então, eu tô aqui para conversar com você, como profissional e, inclusive, você, pessoa leiga, o quão importante é a informação sobre esses efeitos colaterais. Por que eu estou falando sobre o documentário disponível no Netflix? De fato, é um documentário muito interessante, muito bom, mas eu acho que o documentário ele tratou de forma muito leve o tratamento medicamentoso em si. E não é isso que eu vejo na prática clínica, tá? Para você ter uma noção, saiu um artigo agora em 2019, tá? Um artigo intitulado O impacto das informações ilustrativas sobre os efeitos colaterais na compreensão e na retenção sustentada do conhecimento sobre os efeitos colaterais dos antirretrovirais. Óbvio que eu estou traduzindo para o português. Então, foi um artigo no qual ele fez de forma muito ilustrativa os efeitos adversos provenientes do medicamento, o quanto que isso melhorou a adesão por parte do paciente. Porque uma vez que esse paciente não venha a ter uma boa adesão com relação a esse medicamento, ele larga, e se ele larga, a AIDS em si é desenvolvida. E é importante a gente também falar que existe uma diferença, é importante a gente que todos nós entendamos, que eu ainda vejo muitas pessoas colocando no mesmo balaio HIV e AIDS. Tá? Uma pessoa que tem AIDS, ela tem HIV, mas uma pessoa HIV positiva, ela não necessariamente ela tem AIDS, ok? Porque a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E, no caso, essa pessoa ela pode ter o vírus HIV e não ter desenvolvido a síndrome em si, tá? Da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Uma coisa é a AIDS, que é a doença, uma outra coisa é ela ser, de fato, portadora do vírus HIV. E aí, é isso que eu quero falar com você, até como profissional de saúde, como nutricionista, você precisa realmente estudar, falar sobre isso. Eu acho que isso que o documentário faltou muito, ele tratou de forma muito leve. Eu quero falar para vocês de forma muito rápida, por exemplo, os principais efeitos colaterais. Segundo a literatura científica, a faculdade não me ensinou isso, eu realmente precisei buscar em artigos científicos e que esse paciente pode apresentar, tá? Então, para termos uma noção, os próprios infectologistas, eles pedem que, caso o indivíduo tenha febre e vômito, que entre em contato imediatamente, pois estes já são sinais graves, tá? Associados inclusive à pancreatite. Então, a única coisa que o infectologista fala é o seguinte: olha só, se tiver febre e vômito, entre em contato comigo. Mas o infectologista, na maioria das vezes, ele não fala que esse paciente pode apresentar nas primeiras 6 semanas obnubilação, pesadelo, tontura, náuseas. A maioria não fala. E isso faz com que o paciente não tenha uma boa adesão com relação ao medicamento e largue ele. E aí esse indivíduo acabe desenvolvendo AIDS. Então, nas primeiras 6 semanas de tratamento, esse paciente que está fazendo uso de medicamentos antirretrovirais, ele pode vir a apresentar pesadelo, obnubilação, que é o estado de perturbação da consciência,
tontura, vertigem, dores de cabeça, náusea, erupção cutânea e diarreia. E essa diarreia, meu querido, não estou falando para você ter uma diarreia em casa. Alguns casos, o paciente literalmente está na rua e de uma hora para outra ele sente essa urgência em defecar e ele tem essa crise diarreica na rua, tá? E isso não é falado para ele. Ele não é preparado para isso, tá? De 3 a 6 meses de tratamento, esse paciente pode vir a apresentar parestesia, que é formigamento, dormência ou dor na mão e nos pés. Só vou voltar rapidinho para as primeiras 6 semanas de tratamento. Quando eu falo pesadelo para você, quando eu falo obnubilação, alguns pacientes relatam teto abrindo, morcego entrando, são coisas muito sérias, que alguns inclusive têm até pensamentos suicidas, tá? Durante esse período. Então, é sério, e isso já é de cara, nas primeiras 6 semanas de tratamento. E o paciente em nenhum momento é informado sobre isso. E a nutrição, eu aprendi que a nutrição pode minimizar isso, tá? Com o passar do tempo, esse paciente pode apresentar a lipodistrofia, tá? A lipodistrofia, ela é uma condição médica no qual ocorre uma redistribuição da gordura, tá? E dentro desse termo, dessa condição médica, a lipodistrofia, que é a redistribuição de gordura, nós temos a lipohipertrofia nesses indivíduos que fazem o uso de medicamento antirretroviral. A lipohipertrofia é o acúmulo da gordura na região visceral, na região central, e aí a gente começa a entender que esse paciente começa a ficar o quê? Ele começa a ficar predisposto a alterações metabólicas, a dislipidemia, a obesidade, a resistência insulínica. Tudo bem que a literatura ainda não sabe dizer se de fato está associada ao vírus em si ou ao medicamento, mas de fato a gente entende que esse aumento dessa gordura visceral predispõe esse paciente a uma inflamação, e essa inflamação, entre outras alterações bem importantes. Já ainda dentro dessa lipodistrofia, que é essa redistribuição de gordura, a gente também tem a lipoatrofia, que é a redução, no caso, que seria a perda de gordura periférica subcutânea, ou seja, a redução de gordura na região da face. Então esse paciente perde a gordura na região da face, ele perde na região das nádegas, entre outros sintomas, tá? Então, de forma geral, a literatura mostra que o medicamento em si antirretroviral, ele faz com que esses adipócitos fiquem adipócitos muito lipolíticos, ou seja, adipócitos que acabam liberando muitos ácidos graxos livres para a corrente sanguínea. E isso a gente sabe, nós nutricionistas profissionais de saúde sabemos que isso predispõe novamente a pessoa a alterações metabólicas, tá? E não só isso, mas o que eu vejo muito na prática clínica e que de fato corrobora com a literatura científica são alterações significativas de enzimas hepáticas, esteatose hepática, alguns casos não na prática clínica, mas evoluindo para esteatohepatite, e dependendo da situação, esse paciente ele não evolui para esteatohepatite, ele bypassa a esteatohepatite e ele desenvolve uma esteatose indo direto para a fibrose, tá? No caso, não necessariamente cirrose. E também anemia megaloblástica. Cara, para você ter uma noção, olha a quantidade de efeitos adversos provenientes desses medicamentos antirretrovirais. Então, isso ninguém ensina na faculdade. Isso realmente aprendi através de artigos científicos e através da nutrição eu consegui minimizar os danos desses pacientes, tá? Então, eu acho que essa informação, assistam um documentário, mas de fato eu acho que tratar de forma muito simplista os efeitos adversos podem fazer com que as pessoas fiquem, hoje em dia a pessoa pode ter uma carga viral indetectável, isso é muito bom e por aí vai, e não é bem assim. Então se previna, tá? Se previna e de fato procure também a nutricionistas que podem te ajudar, inclusive, com a diminuição desses efeitos provenientes dos medicamentos antirretrovirais. Então é isso, se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você sabe que esse vídeo pode ajudar uma outra pessoa, não deixe de curtir e de compartilhar. E caso você queira, eu falei de forma muito rápida aqui sobre os efeitos adversos do HIV, mas caso você queira mais informações, deixe sua mensagem aqui, tá bom? É isso? Beijo!